Vamos falar sobre essa questão de servindo a Deus do meu jeito. Este é o assunto de hoje. Então, eu recebo perguntas todo dia, como tenho falado, pelo Instagram, e eu tenho procurado responder perguntas. Recebo muito mais perguntas do que eu tenho capacidade de responder, claro. E vem crescendo o número de perguntas. E tem as perguntas mais estapafúrdias. Alguém perguntou se podia ler a Bíblia sem camisa. Eu disse, o quê? Fala sério. Né? Mas há pessoas que dizem, bispo, estou na igreja, estou solitário, estou angustiado, por que eu tenho medo? Ter medo é falta de fé. Então essas perguntas são bem importantes. E aí começam essas perguntas assim, posso fazer isso? É pecado fazer aquilo? Posso tomar ceia se eu estiver em situação irregular? Ou posso servir Deus desse jeito, daquele jeito? E uma das coisas, assim, o tema que eu vejo se formando em torno dessas perguntas é quais são os parâmetros do meu serviço a Deus, da minha vida cristã, e como é que eu posso ser uma pessoa realmente espiritual e realmente cristã, caminhando para o céu. Né? E eu primeiro quero deixar bem claro que nós somos justificados perante Deus pela fé. Nada nos justifica perante Deus. Eu não posso fazer nada para pagar pelo meu pecado, eu não posso pagar a penitência, eu não posso me justificar através de uma boa ação, de uma caridade, de cuidar de alguém. Isso não me justifica. O que me justifica é a cruz de Cristo. Mas a justificação é o primeiro passo numa vida que nos salva. Ou seja, salvação é um processo que leva uma vida inteira. E não existe, assim, novidade nessa questão de ter uma vida redimida e transformada por Deus, que eventualmente nos leva para o céu. Você diz assim, mas eu só tenho que ter fé. Sim. Nossa justificação é pela fé somente. Eu não posso merecer meu lugar com Deus. Mas quando o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, nós sentimos um conflito com certas coisas. Certas coisas nos incomodam. Por quê? Porque Paulo diz que o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. Então esse conflito interior faz parte de nós vivermos ainda na carne, ainda vivemos, né, carne e osso, com as mesmas paixões, né, o desejo dos olhos, o desejo da carne, o orgulho da vida, isso que nós sabemos que é o mundo, né? Mundanismo, e a espiritualidade, viver uma vida que realmente agrada a Deus e que nos dá paz. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo com Deus quando há paz no nosso coração. Se falta essa paz, nós estamos agitados e tensos, alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa não anda bem. E eu digo para as pessoas, olha, isso aqui, você não tem que reinventar a roda. Andar com Deus é uma coisa bem simples. Ela leva uma vida inteira que vai modificando nossos gostos, vai modificando. A gente vai começando a sentir que certas coisas não convém, né? Eu vejo coisas, por exemplo, que eu assistia com a minha esposa, quando eu era recém-casado, era mais novo na fé, não é? E às vezes a gente volta para ver um antigo filme e eu fico horrorizado, disse, meu Deus, eu assistia isto? Que isso, pelo amor de Deus, quanto palavrão, quanto sexo, nudez, assim, era uma coisa que, sabe, e com o passar do tempo, a gente vai se aproximando a Deus, certas coisas que o mundo acha absolutamente normal, e a gente pratica, a gente vê, a gente assiste, então eu só estou assistindo, não estou fazendo nada de mal, só estou assistindo. A gente vê que essas coisas poluem a nossa mente, o nosso coração, e com o tempo a gente vai tomando jeito, a gente vai vivendo como crentes, e leva uma vida inteira, não é? E não existe, assim, fórmula secreta, é básico. Primeiro nós temos que ter comunhão com uma igreja que ensina a Bíblia, uma igreja bíblica. Aí você diz, não, mas a minha igreja é uma bênção. É uma bênção.
Nossa, tem um guitarrista que faz um solo, a gente fica num enlevo, a gente levanta a mão, sabe? Apagam as luzes, só tem aquele show na frente, a gente entra naquilo, a gente fica louco por Jesus, a gente fica apaixonado, a gente fica assim, comovido. Gente, isso não é igreja. Isso não é igreja. A igreja é a comunhão dos santos, onde a gente canta a nossa fé, né? Onde todos cantam. Não é um show que você assiste. Louvor é algo que você faz, que todo mundo faz junto, sem estrelismo, sem um cantor da hora, sem um solo de bateria, nada disso. É um negócio onde a gente celebra e relembra as verdades da nossa fé e agradece a Deus e enaltece a Deus. E então, pregação. Tem que ser a pregação da Bíblia. Tem igrejas onde você entra e sai e não usa a Bíblia. Eu estive num casamento e em nenhum momento, um casamento de um pastor cristão, e em todo o casamento não teve uma menção do nome de Jesus. Eu disse, como é que pode? Uma coisa, nem mencionou, para não falar na Bíblia, nem falou na Bíblia, e uma vez sequer usou o nome de Jesus. E eu fiquei, meu Deus, que tipo de casamento cristão é esse? Então, tem que ser uma igreja cristã, uma igreja que ensina a Bíblia, não tem que ser a igreja da hora, tem que ser uma igreja equilibrada, uma igreja assim, não tem que ser uma igreja fria, mas também não tem que ser uma igreja assim com um paredão de efeitos de luz e colorida e um solista da hora. Não, uma igreja onde se louva a Deus, onde você entra e você tem o seu encontro com Deus. Não é um show de rock, né? E ensino da Bíblia. A Bíblia, alguém que lê um trecho e diz assim, a Bíblia quer dizer isto, isso quer dizer isso para nós. Isso, o que a Bíblia quer dizer, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia quer dizer e como isso se aplica à nossa vida. Isso é ensino bíblico, é pregação bíblica. E onde há uma boa reputação. Não é um pastor todo moderninho, é um pastor que tem assim, um equilíbrio, uma reputação, não é alguém que tem uma ambição de fazer um negócio revolucionário, que ninguém nunca viu, é um máximo. A gente precisa, igreja é um lar. A igreja é um lar. Você não quer pirotécnica na sua sala. Você não quer comidas exóticas na sua mesa o tempo todo, né? Não, aqui só tem coisa exótica. Não, você quer feijão com arroz, você precisa se alimentar. Igreja é onde você se alimenta, onde você tem comunhão, onde socorremos uns aos outros, onde conhecemos uns aos outros, onde conhecemos o pastor e o pastor nos conhece e acompanha a nossa história. E nós temos que ter uma vida de leitura diária da palavra de Deus e de oração. Isso aí não é um segredo, isso é básico. Básico. Uma igreja e uma vida diária, um tempo com Deus, de ler a sua palavra e de orar. Não tem que ser uma longa oração, né? Começa com o Pai Nosso, ora o Pai Nosso, não tem que ser 10 vezes, mais uma vez, carregando cada frase. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade em minha vida, na minha família, no meu trabalho. Pão de cada dia, perdoa os meus pecados. Não me deixe cair em tentação, não me deixe perder o rumo, mas livra-me do mal. Isso é uma oração que você tem que fazer todo dia, né? Todo dia. Não tem que reinventar a roda. Você também não pode se reinventar e dizer, não, eu vou servir Deus do meu jeito, vou louvar a Deus do meu jeito, vou espalhar gelatina na plataforma e vou escorregar até o ministério de escorregar na gelatina. Tem gente fazendo quase isso, rodopiando e fazendo besteira. Então, gente, nós temos que entender, você não pode servir a Deus do seu jeito. Você vai no seu caminho, caminhando e com a ajuda de irmãos numa igreja sana e bíblica. Bom, eu respondo perguntas todo dia, de segunda a sábado, domingo não, no meu Instagram, Bispo Walter. E eu prometo voltar semana que vem com mais uma edição do Religião Verdadeira. Até lá, que Deus te abençoe, Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Fico por aqui, um grande abraço.